A festa de formatura foi marcada como a celebração de um futuro brilhante. Mas o que ninguém sabia é que, para alguns dos amigos, aquela festa em Nova Orleans seria o último capítulo de uma história que começou há anos. Na velha mansão, perdida entre as ruas sinuosas do distrito francês, um grupo de ex-colegas de classe se reúne novamente para reviver os momentos de seus anos de escola. Mas logo eles descobrem que a cidade, conhecida por seus mistérios e lendas urbanas, tem algo ainda mais macabro guardado para eles. A noite começa como qualquer outra, com risadas e nostalgia. Mas, à medida que as horas passam, uma sensação de desconforto toma conta do grupo, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quem será o primeiro a morrer? Inscreva-se agora no canal para acompanhar cada passo dessa jornada sombria. Você não vai querer perder o que vem a seguir. A resposta a essa pergunta ainda é um mistério, mas uma coisa é certa: as mortes não serão aleatórias. Cada uma delas será mais que uma tragédia. Será um aviso. O assassino, oculto nas sombras da antiga mansão, conhece todos os segredos de seus ex-colegas de escola. E um por um, ele começará a caçar. Não fique por fora do que está prestes a acontecer. Se você acha que conhece todos os mistérios de Nova Orleans, prepare-se para ser surpreendido. Os convidados começam a chegar, todos eles carregando consigo uma bagagem de sentimentos não resolvidos e memórias esquecidas. A velha mansão, com sua fachada gótica e o cheiro de madeira antiga, emana uma energia pesada, como se estivesse aguardando o momento certo para revelar seus segredos. No andar superior, as luzes se acendem e se apagam de forma errática, criando um jogo de sombras na parede. Um dos primeiros a chegar, o promissor advogado Marcos, tenta esconder sua ansiedade, mas seus olhos estão atentos a cada movimento estranho. Logo se junta a ele Ana, a garota popular que parece carregar o peso de um segredo que nunca revelou a ninguém, e o enigmático João, que sempre esteve distante, mas que naquela noite parecia mais tenso do que nunca. O tempo passa e todos começam a beber. A música toma conta do ambiente e a conversa se desenrola em risos e brincadeiras. Mas não demora muito para que uma estranha sensação de inquietação se espalhe pela casa. Alguns membros do grupo, embora tentem disfarçar, sentem um calafrio na espinha. Cada um tenta desviar da sensação crescente de que algo muito ruim está prestes a acontecer. Então, a primeira vítima, uma risada interrompida por um grito estridente. E o jogo de terror começa. Antes que alguém possa compreender o que está acontecendo, um dos convidados desaparece. Não há sinais óbvios de luta, mas todos percebem a ausência rapidamente. Em poucos minutos, os amigos se dividem em buscas frenéticas pela casa. O pânico começa a tomar conta. Cada canto da mansão, cada sombra parece esconder algo mortal. Foi só um susto, alguém diz, tentando acalmar os outros. Mas a verdade é que ninguém está mais tranquilo. Algo está ali, observando-os, e é impossível dizer quem será o próximo. O que parecia ser apenas uma brincadeira entre amigos se transforma em um pesadelo real quando o corpo da primeira vítima é encontrado. O cenário macabro é de tirar o fôlego. O corpo está suspenso em uma sala escondida, como se fosse parte de um quadro horrível, pendurado pelo pescoço. O medo agora é palpável. Ninguém mais confia em ninguém. Todos sabem que o assassino está entre eles. A polícia é chamada, mas a velha mansão está localizada em uma área isolada de Nova Orleans. E o sinal do celular mal consegue atravessar as paredes grossas do edifício. A equipe de resgate, se chegar, levará horas para encontrar o local. Isso só aumenta a tensão. E pior ainda, ninguém sabe quem é o assassino. Uma sensação de claustrofobia começa a se espalhar entre o grupo. A festa se transformou em uma caça. Cada morte, cada nova pista deixada pelo assassino é uma peça do quebra-cabeça.
Mas à medida que o número de vítimas aumenta, a desconfiança entre os sobreviventes também cresce. Não há mais amigos, só há suspeitos. Quem você acha que é o próximo? Alguém pergunta, mas ninguém tem uma resposta. Todos têm medo de olhar uns para os outros. A tensão na mansão de Nova Orleans atinge um ponto insuportável. As horas passam lentamente enquanto os sobreviventes se dividem em pequenos grupos, tentando evitar que mais mortes aconteçam. Cada um tem suas próprias teorias sobre o assassino, mas ninguém tem certeza. Alguns acham que é alguém do grupo, outros que é alguém fora da casa, apenas observando-os. Porém, o que todos têm em comum é o medo. É Anna quem, em um momento de desespero, começa a contar uma história do passado. Ela menciona um evento que ninguém queria recordar. Um acidente trágico ocorrido anos atrás, durante o último dia da escola, quando o grupo ainda era unido. A história foi abafada, mas agora parecia estar voltando à tona. A lembrança do que aconteceu naquele dia começa a assombrar os presentes. A verdade sobre o que realmente ocorreu começa a se misturar com os terrores da noite. Vocês acham que isso é só um jogo? Ela diz com a voz trêmula. O assassino sabe o que aconteceu. Ele sabe o que todos fizemos. Os outros a olham incrédulos. O clima se torna ainda mais sombrio. E aos poucos, peças do quebra-cabeça vão se encaixando. O grupo lembra de uma briga violenta entre Marcos e João, uma rivalidade que se arrastava desde os tempos da escola. Uma mentira que Anna contou para se proteger. Algo que tinha sido encoberto, mas que agora surgia novamente, como se o tempo tivesse trazido à tona todos os segredos enterrados. O que aconteceu naquele dia não pode ser apagado. Anna continua, sua voz carregada de culpa. Aquela tragédia foi só o começo. O assassinato de cada um dos amigos começa a parecer menos aleatório e mais como uma vingança meticulosamente planejada. Alguém entre eles, ou alguém que estava fora, sabia tudo sobre aquele dia. Sabia como manipular cada um deles, fazendo-os se arrepender das escolhas que fizeram no passado. E enquanto Anna falava, o pânico se intensificava, como se a própria casa estivesse respirando ao ritmo de seus medos. Com as revelações começando a deixar todos em pânico, a paranoia toma conta do grupo. Cada passo é mais furtivo, cada sussurro é mais agudo. As portas rangem, os espelhos quebram com um som abafado e as sombras dançam nas paredes. A mansão se torna uma prisão de terror e o grupo começa a se perguntar se todos vão sair vivos de lá. No andar superior, a equipe de amigos tenta trancar todas as portas, proteger as janelas. Mas antes que possam garantir qualquer segurança, outro corpo é encontrado, desta vez em um dos banheiros, com sinais claros de que o assassino está brincando com eles. A morte foi feita com precisão e o assassino parece ter deixado uma mensagem, uma carta com o nome de todos os membros do grupo e uma palavra simples escrita no final: justiça. E agora, todos os presentes entendem. Eles não estão apenas sendo caçados, estão sendo julgados. Com o terror tomando conta e as mortes se aproximando mais a cada minuto, a questão persiste. Quem pode confiar em quem? Cada um começa a olhar os outros com desconfiança, tentando descobrir quem está por trás dos assassinatos. O jogo mental de revelações e falsas acusações toma conta da noite, enquanto os gritos e os barulhos do assassino se tornam cada vez mais próximos. Cada segundo que passa é uma tortura psicológica. A sensação de que o caçador está mais perto cresce a cada movimento, até que uma porta se abre de repente, fazendo todos saltarem para trás. O tempo parece parar e todos os olhares se voltam para o que está à frente. E lá, em um canto da sala, um riso baixo e sinistro ecoa. O riso é abafado, mas ainda assim cortante. Todos se viram ao mesmo tempo, os corações batendo forte. A sala, já tomada pelo medo, parece encolher ao som daquela risada. Por um momento, ninguém se atreve a se mover.
O ar está carregado de tensão. A sensação de que o assassino está mais próximo do que nunca. E então surge uma figura, vestida completamente de preto, com um capuz que cobre parcialmente o rosto, deixando apenas os olhos à mostra. Ele está parado no centro da sala, sem fazer nenhum movimento, apenas observando-os. A silhueta, congelada na penumbra, é o símbolo do terror que tem se infiltrado naquela casa desde o início. "Quem é você?" grita Marcos, a voz trêmula. "O que você quer de nós?" O homem não responde imediatamente. Ele simplesmente os encara, como se estivesse estudando cada um, avaliando suas reações. O riso que havia escapado de seus lábios agora desaparece e um silêncio opressor se instala. De repente, ele se move, mas muito lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele se aproxima de Ana, que está encostada em uma parede, tremendo de medo. "Vocês não entendem ainda, não é?" diz ele, com uma voz baixa e arrastada. "A vingança é doce, mas a verdadeira questão é: quem entre vocês merece morrer?" A sala inteira congela. Cada um começa a olhar para o outro com um medo novo, mais profundo. O assassino, agora mais próximo, parece ter um controle absoluto sobre o que está acontecendo. Ele sabe algo que eles não sabem, algo que pode ser fatal. "Vocês têm culpa em algo, cada um de vocês", ele continua. "E essa noite vou fazer vocês pagarem." Nesse momento, a tensão no ar é quase insuportável. O jogo de acusações começa, mas com uma intensidade maior. Ana, com lágrimas nos olhos, começa a gritar, acusando todos ao seu redor de esconderem coisas. Marcos, desesperado, começa a relembrar cada erro cometido, cada mentira, e questiona se essa noite foi realmente um acerto de contas ou se eles estavam destinados a enfrentar o passado que tentaram enterrar. De repente, a luz se apaga e a casa inteira mergulha na escuridão. O pânico se espalha pela mansão. Gritos ecoam pelas paredes. E o som de passos apressados reverbera no piso de madeira. Ninguém sabe onde está o assassino. E ninguém mais se atreve a confiar em ninguém. A sensação de terror psicológico atinge seu ápice. Com a luz apagada, cada barulho parece amplificado. O som de algo se arrastando no chão, o toque de uma mão fria sobre o ombro de alguém, o arranhar de algo afiado contra as paredes. A escuridão é a melhor aliada do assassino. Ele se move sem ser visto, e suas vítimas são consumidas pelo medo do desconhecido, sem saber de onde o próximo ataque virá. "Eu não consigo ver nada. Onde você está?" grita João, correndo sem direção. Ele tropeça, cai no chão e por um momento fica imóvel, tentando ouvir qualquer som que o oriente. Mas é inútil. O assassino está em toda parte. O jogo de sobrevivência agora é brutal. Cada um deles tenta se esconder, mas a casa, cheia de corredores estreitos e escadas, parece não oferecer um lugar seguro. O assassino os conhece demais. Conhece seus medos, seus pontos fracos, suas inseguranças. E ele usa isso para manipulá-los, empurrando-os para situações em que a dúvida e a culpa os corroem por dentro. Na confusão, Ana começa a lembrar de algo crucial. Ela se lembra de um evento específico, um pequeno detalhe que ninguém parece ter notado antes, mas que pode ser a chave para entender por que eles estão sendo caçados. Será que o assassino é alguém do próprio grupo? Alguém que ficou guardando rancor por todos esses anos? Ou seria uma vingança externa, alguém que se aproveitou de suas fraquezas para colocar o plano em ação? A verdade começa a se formar, mas antes que ela possa compartilhá-la, outra morte acontece. A casa agora está imersa em uma quietude estranha, quebrada apenas pelos sussurros desesperados dos sobreviventes. O medo é palpável e cada passo parece ser dado com extrema cautela, como se a qualquer momento o assassino pudesse aparecer das sombras e cortar suas vidas pela raiz. Ana, tremendo, encara o vazio. Ela sente que algo mudou dentro dela. Uma consciência perturbadora se forma. Ela se lembra de algo,
uma peça faltante no quebra-cabeça, um momento do passado que ela havia enterrado profundamente na memória. O acidente, a tragédia, o motivo pelo qual estavam todos ali. Ela se aproxima de Marcos, que está encostado em uma parede, com as mãos na cabeça, completamente fora de si. Eu sei quem está fazendo isso, ela diz com a voz baixa, quase um sussurro. Eu sei quem está nos caçando. Marcos olha para ela, seus olhos injetados de pânico. Como você pode saber? Estamos presos aqui, não há como saber quem é. Eu lembro de uma coisa, algo que não faz sentido, mas agora eu vejo tudo. Ana respira fundo, tentando manter a calma. Na escola, naquele último dia, fomos parte de algo que nunca deveria ter acontecido. Antes que ela possa continuar, um grito corta o ar. Mais uma vítima. Um corpo cai pesadamente no andar de baixo e todos os olhos se voltam para a origem do som. O grupo corre, sem hesitar, em direção ao local onde o corpo foi encontrado. E ali está, João, caído no chão, com os olhos vidrados, uma lâmina cravada no peito. O assassino, mais uma vez, se esconde nas sombras, deixando para trás apenas uma pista. Um pedaço de papel com um nome escrito, o nome de Ana. Mas ela não entende imediatamente. A revelação parece cada vez mais iminente. A casa está ficando vazia e a cada morte, as peças do mistério começam a se alinhar. Algo está errado. Algo muito mais profundo e pessoal do que todos imaginam. A vingança não é apenas sobre os erros que cometeram, mas sobre o que fizeram a outra pessoa. Alguém que agora estava tomando tudo de volta. Com o número de sobreviventes reduzido, os gritos de desespero se tornam mais agudos. Marcos, Ana e os poucos que restam agora estão mais desesperados do que nunca. Eles correm pelos corredores, sabendo que o assassino está sempre a um passo à frente, observando de longe, jogando com suas mentes, esperando o momento certo para atacar novamente. O grupo se reúne em um quarto no andar superior. A porta é trancada e todos se sentam em círculo, tentando encontrar alguma explicação para o que está acontecendo. Mas o terror é palpável. Eles sabem que o final está se aproximando. Ana, ainda com os olhos marejados, começa a juntar as peças. Eu sei o que aconteceu agora, ela diz com a voz vacilante. Eu menti para todos vocês, eu fui a responsável por aquela tragédia. Tudo o que está acontecendo é culpa minha. A revelação cai como uma bomba. Todos se viram para ela, incrédulos, mas ela não se abala. Na escola, antes de todos se formarem, nós fomos responsáveis pela queda de alguém. Não foi um acidente. Nós fizemos com que ele fosse humilhado, tiramos o que ele tinha, e ele nunca perdoou isso. Você está dizendo que tudo isso está acontecendo porque alguém do nosso passado está se vingando? Marcos pergunta sem acreditar. Ana balança a cabeça, as lágrimas caindo sem parar. Sim, o assassino é alguém que sempre esteve entre nós. Alguém que jurou que pagássemos pelo que fizemos. De repente, a porta se abre com um estrondo e todos viram para ver quem está ali. Mas não há ninguém. Só um eco distante da risada macabra do assassino, que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo. O jogo está quase no fim. Agora, eles precisam escolher quem viverá e quem morrerá. E quem será o responsável por tudo isso? O assassino está mais perto do que nunca, e os segundos que restam parecem ser as últimas chances de sobrevivência. Cada escolha será fatal. O silêncio se instala. Ninguém se move. O medo é tão forte que quase parece impossível respirar. Ana tenta juntar as últimas forças que lhe restam, mas a pressão de sua própria culpa e a incerteza sobre quem está vivo e quem está morto a consome. Marcos, com o rosto contorcido pela dor, observa cada movimento com desconfiança. A cada suspiro, ele sente o assassino mais perto. De repente, a lâmina brilha na escuridão. Um grito, seguido de silêncio absoluto. O grito ecoa pela mansão, preenchendo cada canto da velha construção com uma tensão insuportável. Mas logo, o som morre
e a casa volta ao silêncio sombrio. A luz ainda está apagada, e a única fonte de iluminação vem da lua que entra pela janela quebrada, lançando sombras longas e distorcidas sobre os móveis antigos e as paredes cobertas de poeira. Ana, Marcos e os poucos sobreviventes restantes estão paralisados, sem saber o que fazer. A lâmina que brilha na escuridão foi a última visão que tiveram antes de perderem o controle da situação. O assassino, ainda escondido, parece estar brincando com eles, como se o jogo já tivesse chegado à sua fase final. O corpo de João está caído no chão, e a morte de mais um deles foi rápida e silenciosa, como todas as outras. O medo está em cada movimento agora, e todos sabem que o próximo golpe pode ser o último. Marcos, ainda ofegante, tenta pensar em uma forma de escapar, mas a casa parece um labirinto sem saída. Eles estão encurralados, presos entre os corredores escuros e as portas trancadas. A casa, com sua arquitetura opressiva e suas sombras traiçoeiras, tornou-se uma prisão. Eles são ratos em uma gaiola, e o assassino é o caçador. Ana, com o olhar perdido, se lembra das últimas palavras do assassino. A vingança é doce. Mas ela agora entende o significado por trás daquelas palavras. Não era só uma vingança sobre um incidente isolado, era um julgamento pessoal, um desejo de justiça de alguém que sofreu muito e foi abandonado por todos. A chave para entender o assassino, finalmente, está bem diante dela. Ela olha para os rostos dos outros sobreviventes, os olhos cheios de culpa e medo, e percebe que, na verdade, o assassino não era um estranho. Ele estava ali, o tempo todo. É você, ela diz, a voz tremendo de terror. Você sempre esteve aqui. E o silêncio que se segue é absoluto. Todos olham para Ana, esperando que ela revele algo mais, mas ela está parada, o rosto pálido, as mãos trêmulas. Ela olha para os rostos conhecidos de seus amigos e vê, finalmente, a verdade se revelar diante dela. O assassino, que parecia ser um mistério, na verdade é alguém do passado deles. Alguém que foi deixado para trás, esquecido e humilhado. O assassino não é um estranho, mas alguém que tinha motivos reais para procurar vingança. Através das sombras, a figura do assassino aparece novamente, seu capô levantado e os olhos que brilham com uma fúria silenciosa. Ele observa os sobreviventes e, com uma calma desconcertante, começa a caminhar em direção a eles. Vocês pensaram que o tempo apagaria o que aconteceu? Ele pergunta, a voz fria e controlada. Achavam que poderiam escapar impunes, mas o passado sempre volta. E eu estou aqui para garantir que vocês paguem. Ana se lembra então, com um arrepio na espinha, de um amigo que havia desaparecido misteriosamente anos antes. Alguém que ninguém nunca mais mencionou. Ele era aquele que havia sido alvo da crueldade deles. Ele não morreu naquele dia. Ele apenas desapareceu. Desaparecendo como uma sombra, esperando o momento certo para retornar. E você... Ana começa a dizer, mas sua voz morre na garganta quando o assassino se aproxima ainda mais. Você não morreu. O assassino ri, uma risada baixa e gélida. Não, Ana, eu não morri. Eu apenas mudei e agora estou de volta para fazer justiça. O confronto final se aproxima. Marcos, desesperado, tenta se mover rapidamente, mas a pressão é tanta que seus músculos parecem paralisados. Ana, agora em choque, se afasta, ciente de que não pode mais escapar do destino que a aguarda. Ela havia sido parte do mal que havia acontecido. Agora, ela era uma das culpadas. O assassino, com sua lâmina em mãos, aproxima-se lentamente, observando cada um com um olhar que diz tudo. Não há mais fuga. Ele os observa, como se estivesse decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Cada um deles carrega em seus corações a culpa por algo que fizeram há anos. Quem merece viver? O assassino pergunta, mais para si mesmo do que para os outros. Quem de vocês tem o direito de continuar? Marcos e Ana trocam olhares, sabendo que, independentemente do que aconteça, suas vidas nunca mais serão as mesmas.
O assassino levanta a lâmina, preparando-se para dar o golpe final. E então o tempo parece parar. Mas antes que qualquer movimento seja feito, o chão treme levemente, uma última vibração. Algo dentro da casa começa a desmoronar, como se a própria mansão estivesse se desintegrando. O destino de todos parece estar nas mãos de algo muito maior do que o assassino. Mas o silêncio toma conta novamente. O assassino, que parecia ter o controle total sobre a situação, agora parece hesitar. A lâmina ainda está em suas mãos, mas ele olha para os sobreviventes de maneira diferente. A vingança estava consumindo-o, mas talvez a verdadeira justiça nunca pudesse ser alcançada com a morte. A câmera gira lentamente ao redor, capturando os rostos dos sobreviventes. Eles estão sujos, exaustos, com o peso de suas escolhas pesando sobre eles. O silêncio na casa é quebrado apenas pelo som da respiração pesada dos sobreviventes. A tensão está no auge, como se a qualquer momento o assassino fosse dar o golpe final. O medo é palpável, os corações batem forte e os olhos se fixam no homem encapuzado que permanece no centro da sala, sua lâmina brilhando na penumbra. A verdade sobre o passado de todos já foi revelada. E cada um dos amigos agora carrega não apenas o peso de suas ações, mas também o medo do que vem a seguir. Mas de repente, uma nova realização toma conta deles. O assassino, que parecia ter controle total da situação, agora começa a hesitar. Ele observa cada um com um olhar de julgamento, sua lâmina erguida, mas sua expressão parece menos ameaçadora e mais triste. E agora? Ele murmura, como se estivesse ponderando. O que resta a ser feito quando já não há mais nada a destruir? A tensão na sala se intensifica. O assassino ainda não avançou. E em vez de gritar ou tentar fugir, os sobreviventes começam a entender que algo mais está prestes a acontecer. Ana, então, sente um arrepio profundo, um pressentimento de que a história que estavam vivendo não era apenas sobre vingança. Não se tratava de retribuição, mas de algo muito mais sinistro. O assassino dá um passo atrás, olhando ao redor da sala com uma expressão de desilusão. Ele então tira o capô e revela seu rosto. É um deles. A revelação é como um soco no estômago. Ana, Marcos e os outros sobreviventes ficam completamente paralisados. O homem diante deles, que parecia ser um desconhecido, na verdade é alguém que estava com eles o tempo todo. Eles olham para ele confusos, tentando compreender o que está acontecendo. Mas você estava aqui o tempo todo, grita Marcos, o pânico crescendo em sua voz. Você era um de nós. O assassino sorri friamente. Sim e não. Eu sempre estive aqui, mas nunca fui realmente um de vocês. Ele revela então que havia sido um amigo do grupo. Alguém que desapareceu sem deixar vestígios anos atrás. Naquela época, ele estava envolvido na mesma tragédia que todos haviam tentado esconder. A pessoa que sofrerá a humilhação, a vergonha e a dor causadas pelo grupo. Porém, ao contrário de todos que pensavam que ele estava morto, ele estava apenas esperando pelo momento certo para retornar. Ele não é apenas um assassino em busca de vingança, mas alguém que queria fazer os outros enfrentarem as mesmas consequências de seus próprios atos. Ele não era mais o homem que haviam abandonado, mas o produto das mentiras e da crueldade que eles haviam plantado. Eu os deixei viver com o peso de sua culpa, e agora, finalmente, todos vocês devem encarar a verdade. Quem realmente merece viver, hein? Quem? Vocês acham que merecem perdão? Ele os observa com um olhar penetrante, como se fosse uma espécie de juiz. Os sobreviventes estão incrédulos. As palavras do assassino atingem um ponto de ruptura. Eles não são as vítimas da história, mas sim os vilões. Eu não estou aqui para matar vocês, ele diz calmamente. Estou aqui para fazer vocês enfrentarem o que realmente são, porque ao final, o verdadeiro assassino é vocês mesmos. Com a revelação de que o assassino era alguém do passado deles, tudo muda.
O jogo de terror, que parecia ser uma simples vingança, agora se transforma em um julgamento psicológico. O assassino não quer a morte deles. Ele quer que eles vivam com a consciência de que não há mais como fugir das suas ações. E isso é mais aterrador do que qualquer lâmina. No entanto, a verdadeira surpresa ainda está por vir. Antes que qualquer um possa reagir, o assassino se vira e dá as costas para eles, andando calmamente em direção à porta. Vocês viverão com isso para o resto de suas vidas. Mas no momento em que ele abre a porta, a luz do lado de fora brilha intensamente e todos os sobreviventes ficam paralisados, com o rosto marcado pela culpa. Algo está errado. Eles olharam para o assassino, mas em um instante percebem que o homem na porta não é mais o mesmo. Era eles mesmos. O assassino nunca foi uma única pessoa. Cada um deles, com suas próprias culpas e arrependimentos, foi a verdadeira chave de toda a história. No final, os monstros não estavam nas sombras, mas dentro deles o tempo todo. O twist final revela que todos, de alguma forma, estavam sendo os próprios assassinos. O verdadeiro terror não está na figura do homem mascarado, mas no fato de que por trás de cada morte e cada ato, eles mesmos estavam condenados a viver com os frutos de suas ações. À medida que a porta se fecha, o som de uma lâmina sendo guardada ecoa na mansão, mas o impacto não é físico. O terror é interno. O verdadeiro terror é o peso da culpa, o reconhecimento de que o mal, o sofrimento e a dor que assombram aquele lugar não vêm de fora, eles vêm de dentro. O sol começa a nascer, derramando sua luz fraca sobre a velha mansão, agora silenciosa, com suas paredes manchadas pela história e pelo sangue. O ar ainda está pesado, como se a própria casa estivesse retendo o peso dos pecados cometidos ali. Nada mais está no lugar. As sombras do passado, agora reveladas, ainda pairam sobre cada um dos que sobreviveram àquela noite de terror. Mas o que restou depois do pesadelo não são apenas os corpos, mas as almas despedaçadas de todos os envolvidos. Eles haviam saído vivos, mas de alguma forma eram mais mortos do que vivos. A sensação de que nada mais poderia ser consertado, que a linha entre o bem e o mal era mais tênue do que jamais imaginaram, toma conta deles. Ana, a única sobrevivente que ainda consegue se mover, caminha lentamente pelo que um dia foi o salão da festa. Sua mente está em ruínas. A verdade do que aconteceu, do que eles fizeram e de quem estavam realmente se tornando é um peso insuportável. Ela observa os destroços da festa, os copos quebrados, as garrafas espalhadas no chão e um único retrato caído, com as faces dos amigos que agora são sombras de lembranças torturantes. Ela queria gritar, mas nada mais havia a ser dito. Ela sabia que não havia absolvição para o que havia acontecido ali. Marcos, que sobrevivera, agora se encontra em um estado de vazio emocional. Sua alma está vazia. Ele tentou se convencer de que tinha a chance de escapar, mas agora, cada passo que dava o levava de volta ao que ele fizera, ao erro que cometeu, à mentira que por tanto tempo conseguiu esconder de si mesmo. O assassino, afinal, nunca foi alguém de fora. Ele estava dentro de cada um deles desde o começo, esperando para ser revelado. Eles não estavam sendo caçados, estavam sendo julgados. Com o amanhecer, um silêncio mortal recai sobre a cidade de Nova Orleans. As ruas são vazias, como se o mundo tivesse dado uma pausa, permitindo que o peso da noite anterior se assentasse sobre todos. O assassino nunca foi encontrado. Talvez nunca tenha existido de fato, além do reflexo de seus próprios medos e culpas. A mansão, com suas paredes desmoronando e janelas quebradas, agora é apenas um eco do que foi. Nenhuma história será mais contada ali. Nenhuma vida será mais destruída. O ciclo se quebrou. Mas para os sobreviventes, a verdadeira tortura está apenas começando. O terror não era sobre a morte, nem sobre o assassino, mas sobre o confronto com si mesmos.
Eles não seriam mais as mesmas pessoas. O preço de suas ações os seguirá por toda a vida. E enquanto a cidade de Nova Orleans segue em seu ritmo, os ventos carregam consigo uma pergunta simples, mas poderosa. Quem realmente sobreviveu àquela noite? E agora é a sua vez. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre essa jornada de terror psicológico e mistério. Sua opinião importa e queremos saber o que você acha que realmente aconteceu naquela mansão sombria. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como essa. O jogo nunca termina e a próxima história pode ser ainda mais perturbadora. Até a próxima!